Olá, saudações a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e venho aqui trazer análise de uma questão do exame de ordem. Estou fazendo alguns vídeos com análise de questões do exame de ordem, do 31º exame de ordem que aconteceu no ano de 2020. Então, vamos fazer aqui essa abordagem juntos. Vamos lá? Bom, já foi feita uma análise sobre a questão relativa, que é a questão 1 da parte geral referente à lesão, e neste vídeo agora a gente vai falar sobre a questão 2 da parte geral, que versa sobre a emancipação. Bom, vamos à questão. Márcia, adolescente com 17 anos de idade, sempre demonstrou uma maturidade muito superior à sua faixa etária. Seu maior objetivo profissional é o de tornar-se professora de história, e por isso decidiu criar um canal em uma plataforma online na qual publica vídeos com aulas por ela própria elaboradas sobre os conteúdos históricos. O canal tornou-se um sucesso, atraindo multidões de jovens seguidores e despertando o interesse de vários patrocinadores, que começaram a procurar a jovem propondo contratos de publicidade. Embora ainda não tenha obtido nenhum lucro com o canal, Márcia está animada com a perspectiva de conseguir custear seus estudos na faculdade de História se conseguir firmar alguns desses contratos. Para facilitar as atividades da jovem, seus pais decidiram emancipá-la, o que permitirá que celebre negócios com futuros patrocinadores com mais agilidade. Sobre o ato de emancipação de Márcia, por seus pais, assinaram a alternativa correta. Alternativa A. Depende de homologação judicial, tendo em vista o alto grau de exposição que a adolescente tem na internet. B. Não tem requisitos formais específicos, podendo ser concedida por instrumento particular. C. Deve necessariamente ser levado a registro no cartório competente de registro civil de pessoas naturais. E D. É nulo, pois ela apenas poderia ser emancipada caso já contasse com a economia própria, que ainda não aconteceu. Bom, de antemão aqui falando que a antecipação é um ato que pode ser praticado pelos pais por decisão judicial, em que uma pessoa menor de 18 anos, ela terá aí reconhecida a sua possibilidade de celebrar e de praticar os atos da vida civil. Vamos ver o que diz o Código. O Código Civil, ele vai abordar alguns pontos relevantes para responder essa questão em duas partes aqui. No artigo 5º, a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então, no caso dela, ela só estaria apta a partir dos 18. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. Bom, nós temos aqui alguns casos em que a incapacidade vai cessar antes da maioridade, que no caso dela, ela ainda não é maior, mas precisa ter essa menoridade cessada para celebrar os contratos. 1. Pela concessão dos pais ou de um deles, na falta de outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. As outras hipóteses não são os casos trazidos pela questão, como casamento, emprego público efetivo, pela colação de grau, ensino superior, ou pelo estabelecimento civil ou comercial, pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. No caso, ela ainda não tem nem a economia própria, a questão deixa claro isso. Então, a nossa hipótese aqui trazida pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro mediante instrumento público, independente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor se o menor tiver 16 anos completos. E, complementando a exigência da questão, nós temos aqui o artigo 9º, que fala que serão registrados em registro público, no inciso 2,
a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. A emancipação, ela é um ato que precisa ser registrado para dar publicidade àquele acontecimento. Então, para que as pessoas possam saber que ela é emancipada, porque apresentando a sua documentação, ela vai ter aí a informação vai oferecer a informação para as pessoas de que ela é menor de 18. Então, não vai poder celebrar os atos. Mas para dar validade àqueles atos, ela vai ter aí o registro no registro civil da emancipação e vai poder comprovar que ela está apta para celebrar aqueles contratos, tá certo? Então, em análise aqui a resposta da questão, as alternativas, nós temos que a letra A depende de homologação judicial. A gente viu que independe de homologação judicial a realização do ato por seus pais. Então a A está errada. Não ter requisitos formais específicos podem ser concedidos por instrumento particular. Não, está errado. A emancipação ela deve ser concedida por instrumento público. A alternativa correta é a C, que diz que deve necessariamente ser levado ao registro no cartório competente de registro civil de pessoas naturais. A gente viu que é obrigatório levar, né, para produzir os seus efeitos. Né? O cartório ele vai dar publicidade ao ato e esse ato precisa ser publicizado. A alternativa D diz que é nulo, pois ela apenas poderia ser emancipada caso já contasse com a economia própria. Não. Nós vimos que existem outras possibilidades e ela se enquadra nas possibilidades do parágrafo único do artigo 5º. Então, a letra D também está errada. Então, com isso aqui eu finalizo a análise dessa questão. Caso tenha sido útil aí a abordagem, eu peço que curtam. Caso tenha gerado alguma dúvida, alguma crítica, eu peço que deixem aqui nos comentários, tá certo? Muito obrigado.